Jonas, capítulo 2, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas capítulo 2, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Que a Tua palavra não seja infrutífera na nossa vida. Que o nosso solo, que o nosso coração seja bom. Que possa produzir frutos porque nós estamos contigo. 30, 60 e 100 por 1. Senhor, faça com que nós produzamos 100 por 1. Nós queremos ser excelentes, queremos prover, queremos trazer a Tua palavra para abençoar, para exortar, para corrigir, para que possa fazer aquilo que o Teu coração deseja. Senhor, fala conosco hoje, abre o nosso entendimento, que a Tua palavra possa brilhar na nossa mente, no nosso coração, para que possamos dar honra e glória ao Teu nome. Senhor, que a Tua palavra seja exaltada. Não nós que somos falhos, mas Tu que és o Deus único, verdadeiro e justo. Senhor, te agradecemos de antemão, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia e produz aquilo que Te apraz. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Oramos com fé em nome de Jesus Cristo e dizemos Amém. Glória a Deus! Jonas, capítulo 2, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Amém. Jonas, quando escreveu, quando falou isso, ele estava na barriga de um peixe. Olha, é um sítio estranho para fazer oração. Oramos na cadeira, em casa, na cama, de pé. Jonas é o único, pelo menos que a Bíblia relata, que orou na barriga de um peixe. E ele nos trouxe essa pérola. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem nos é misericordioso? Jesus. Amém? 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 É importante, irmãos, esse versículo está a falar de idolatria. É importante sabermos, primeiro, o que é um ídolo. Ídolo é até o nome de um programa, de um concurso de música, Ídolos, que existe em vários países. Tem a versão portuguesa, brasileira e por aí. Mas, biblicamente, o que é um ídolo? Será que eu posso ser chamado de ídolo? O que é um ídolo? Ídolo, originalmente, é um objeto que representa uma divindade ou uma figura celestial, em que aquela pessoa que detém esse objeto presta culto. Ídolo, originalmente, eram figuras feitas por mãos humanas que as pessoas pensavam que fossem deuses e prestavam culto. Nesse aspecto, e nós falamos com os nossos amigos católicos, vocês adoram imagens. Vocês têm imagens em casa, prestam culto, rezam, acendem velas e tudo o resto. É verdade. Mas as leis do Antigo Testamento, principalmente o Decálogo são os 10 mandamentos, Jesus reformulou. Tanto que nos evangelhos, Jesus diz: ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Antes era, não adultério. O que é adulterar? É um homem ir ter com uma mulher que não seja a sua esposa e ter relação sexual. Antigo Testamento. Jesus disse: eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção indigna já adulterou. Ou seja, Jesus pegou os 10 mandamentos, meteu lá para cima. O que já era difícil, quase que se tornou impossível.
O mesmo com a idolatria. O que era a idolatria? Era, constrói um boneco de barro, põe aqui, vou me ajoelhar nesse boneco. É idolatria, isso. Mas o que o Novo Testamento também nos mostra como idolatria? E aqui nós temos que ter muito cuidado, porque nós só consideramos essa idolatria antiga, vamos assim dizer, a idolatria moderna. Que idolatria é essa? Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: por causa da idolatria, os seres humanos trocaram o Criador pela criatura. E Deus se revela em tudo que é criado. Ou seja, tudo que existe mostra a grandiosidade de Deus. Ao ver o céu, nuvens bonitas, Paulo diz, isso é a prova de Deus. Por isso o ser humano é inculpável. Ninguém pode dizer, nunca me falaram de Jesus. Paulo diz, não. O que se pode conhecer de Deus, vemos na criação. Amém? E o ser humano substituiu Deus, que é o Criador, pela criatura. E Paulo diz, a avareza, raiva, inveja, o homossexualismo é fruto da idolatria. O que isso quer dizer? No Novo Testamento, ídolo não é só um objeto. Pessoas se tornam ídolos. Trabalho se torna um ídolo. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado quando falamos. Esse objeto estás a adorar. Se tiver a adorar, fala mesmo. Mas idolatria não é só isso. Amém? Quero mostrar rapidamente o que agora muita gente idolatra. Primeiro, figuras políticas. Há pessoas que olham para um político e veem um salvador. Na Coreia do Norte, o imperador lá tem que lhe prestar culto. Você pode dizer, mas eu não presto culto a uma figura política. Mas, se você considera essa pessoa como teu salvador ou salvador de uma nação, é idolatria. Figuras políticas a ser idolatradas. Os nossos irmãos brasileiros estão divididos. Lula, Bolsonaro. Tanto que uns se chamam bolsonaristas. É idolatria isso. Aí a figura política já não é um instrumento de Deus. Ele é o próprio Deus. As pessoas veem as figuras políticas, estão a ver um salvador. Nós aqui, infelizmente, também temos isso. Vemos figuras políticas, a salvação de Angola está nesse homem. Porque ele tem um discurso fantástico. Irmão, por mais bem intencionado que um político seja, ele não consegue ser salvador. Jesus disse, quem consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O nosso português, você consegue adicionar um segundo à tua vida? Se Deus disse, você vai morrer hoje, você consegue dizer, não, vou morrer 1 minuto depois? Não. Se ninguém consegue adicionar um côvado ao curso da vida, como é que vai salvar os outros? Figuras políticas são facilmente vistas como ídolos. Não parece, mas é um ídolo. Amém? Outra figura que nós muito facilmente olhamos como ídolos, familiares. É muito comum os filhos, a dada altura, olharem para os pais, principalmente o pai, como um ídolo. Qual é o problema disso? Quando descobre que o pai tem falhas. Aí parece que o mundo desmorona. Há pessoas que, por causa da circunstância da vida, foram criadas apenas pela mãe, olham a mãe como um ídolo. Que dizem, me tira tudo, não me tira a minha mãe. Nós devemos amar os nossos pais, não idolatrar. Amém?
Idolatria é substituir Deus por alguma coisa, por mais pequena que seja. Filhos podem ser os ídolos dos pais. Há pais que olham os filhos. Quando você diz, posso ir para o inferno, o meu filho não, você está a idolatrar o teu filho. Amém? Amém. Filhos são para ser amados, mas não são ídolos, não são deuses. Uma figura na Bíblia que quase que idolatrava o filho era Davi. Davi não, ele olhava, ele tinha um filho que lhe deu muito trabalho, chamado Absalão. A Bíblia diz que ele era bonito, guerreiro, popular. Absalão lutou contra Davi, deu golpe de estado. O povo foi guerrear, matou Absalão. Davi, quando os guerreiros voltavam, Davi perguntou, meu filho, o general disse, nós fomos lutar com aquele que te persegue, você está a perguntar ao teu filho. Ele disse, morreu, né? Morreu. Davi começou a chorar. O general, braço direito dele, disse, olha, Davi, o teu exército está a entrar na cidade à noite. Só para desmistificar, o que é que significa entrar na cidade à noite? Quando você vence a batalha, tem a marcha de honra, onde todo mundo te aplaude, fazem aquele caminho. Vejam como é que Jesus vai voltar no Apocalipse. Ele vai voltar com pompa e circunstância. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Todo mundo, Hosana, aquilo era a entrada de quem triunfou. Quando você perde a batalha, você entra à noite sem fazer barulho. O exército entrou à noite, como se tivesse perdido. O general disse a Davi, você está a tratar os teus soldados como se tivessem perdido. Eles vão se revoltar contra ti, porque estás a mostrar que era mais fácil eles morrerem e o teu filho sobreviver. Davi é a figura de muitos pais. Filho que dá problema! Mas para os pais, é mais fácil os filhos atropelarem, mata, mas fica aí sem repreensão. É idolatria isso. Isso já não é amor, é idolatria. Amém? Amém. Quem dá para perceber a mensagem? Amém. Aleluia. Temos que ter cuidado com os ídolos no nosso coração. São muitos. O nosso coração caído é uma máquina de fazer ídolos. A televisão só faz ídolos. Vocês sabiam que ao ver alguém numa tela, o nosso cérebro tende a ver aquela pessoa como uma autoridade? O que as pessoas quando aparecem na televisão, lhes olham diferente? Porque aquela tela tem alguma coisa que faz com que a pessoa se transforme em um ídolo. Te vi na televisão, já começa a te olhar diferente. O nosso coração é uma máquina de fazer ídolos. Faz ídolos à toa. Alguém que fala bem, meu ídolo. Um futebolista, meu ídolo. Há várias notícias aqui em Angola de pai matou filho, amigo matou outro amigo por causa de futebol. Quem nunca ouviu uma notícia assim? Real Madrid Barcelona, fulano matou fulano. Quem nunca ouviu isso? É idolatria, isso. Ao ponto de você tirar a vida de alguém, é idolatria. Amém? Amém. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Hoje vamos tirar todos os ídolos do nosso coração. Outro ídolo, nosso trabalho. No livro do Provérbios está escrito, não se mate de trabalhar. Trabalho é bom? É. Trabalho é tão bom que Deus deu o trabalho antes do homem pecar. As pessoas pensam que o trabalho é maldição. Não, não. Adão foi formado, a primeira coisa que recebeu antes de receber a Eva foi trabalho. Cuida do jardim. Qual foi a maldição? O trabalho ficou árduo, ficou pesado. Amém? Aqui vai um princípio bíblico para quem vai se casar. Primeiro é o trabalho, depois é o casamento. Isso é um princípio bíblico. Amém?
O trabalho pode se tornar o nosso ídolo. Há pessoas que não trabalham pelo sustento. Não. Trabalham porque o estilo de vida deles é trabalhar. Você se tira o trabalho de certas pessoas, vão ficar desorientadas. Aí o trabalho já não é fonte de rendimento. É um ídolo. Amém? Glória a Deus que ninguém aqui está assim. Os nossos bens podem ser ídolos. Os nossos títulos. Irmão, há pessoas que você não pode chamar pelo nome. Tem que ser Sua Excelência, engenheiro meritíssimo, tal. Se você tirar isso, grande falta de respeito. E não é só no mundo, na igreja. Esquece só de chamar o pastor fulano. O teu título tem mais peso do que devia ter. Amém? Nós temos que ter cuidado, porque sorrateiramente o nosso coração forma muitos ídolos. Uma forma rápida de ver é: o que eu não vivo sem? Todo mundo vai responder: Jesus. Sério? Então como é que você fica um dia sem orar? Como é que você fica um dia sem ler a Bíblia? Isso já prova que é mentira. Mas convém responder: Jesus. Não. Pensa de novo. O que você não vive sem? Televisão? Teus filhos? Tua mulher? Teu trabalho? O teu artista preferido? Há pessoas que não vivem sem. Irmão, há uma pessoa que tatuou o autógrafo do Lionel Messi. Ele disse a coisa mais importante que lhe aconteceu na vida. Um autógrafo, quando se torna a coisa mais importante da tua vida, isso é um ídolo. É um ídolo isso. Não tem outro. Não. Você está a prestar culto àquela pessoa. Há um artista que era dos Beatles, o vocalista principal, John Lennon. Sabe quem é que ele matou? Foi um fã. Lhe deu tiro. Olha o perigo do ídolo. O ídolo chega um momento que ele vai te matar. Amém? A idolatria acaba sempre em morte, porque é pecado. Algumas pessoas podem estar pensando nesse momento. Então, quem é o nosso ídolo? Jesus. É ou não é? Não é. Jesus não é um ídolo. É Deus. Qual é a diferença entre ídolo e Deus? Muito rapidamente. O ídolo te escraviza. Jesus te liberta. Como é que o ídolo te escraviza? Rouba o teu tempo. Jesus não rouba o nosso tempo, ele nos dá a eternidade. Olha a diferença. O ídolo rouba o nosso tempo. Jesus nos dá a eternidade. O ídolo é um peso. Tanto que no Antigo Testamento os ídolos eram carregados. Jesus não é o nosso peso, pelo contrário, ele alivia as nossas cargas. Amém? Quem está a perceber? Os ídolos consomem a nossa energia. Jesus nos fortalece. Estão a ver o contraste? Jesus não é um ídolo. Jesus é Deus. Ídolos são imitação de Deus. Se nós formos estudar as culturas antigas, todas as divindades gregas e romanas são imaginação da cabeça. Zeus, que é o deus dos gregos, era uma pessoa que lançava raio nas outras pessoas. É fruto da imaginação. Paulo disse, trocaram o Criador pela criatura e começaram a fazer imagem deles mesmos. O ídolo é uma projeção da tua cabeça. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O ídolo é a nossa imagem e semelhança. O homem caído não quer ser semelhante a Deus, quer formar um Deus semelhante a ele. Vira um ídolo. Quem conhece o Thor? Só isso? Duvido. Você não conhece o Thor da Marvel? O Thor do martelo, do raio.
O Thor é uma divindade dos nórdicos. Eles acreditavam que existia um deus ferreiro que quando tivesse a bater, a fazer instrumentos de metal, saíam faíscas. Por isso é que o Thor tem um martelo na mão. Aquilo é uma projeção da cabeça do ser humano. Afrodite, a, entre aspas, deusa do amor, é uma projeção do ser humano. Todas as divindades, irmãos, é projeção da cabeça. Ou é um animal. Para os egípcios, cobra para os egípcios é algo sagrado. Por isso é que os faraós tinham uma cobra aqui na cabeça. É projeção da cabeça do ser humano. O nosso coração faz ídolos desde há muito tempo. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis, não quero errar o nome, mas acredito que foi Enoque, um dos Enoques, que o pai dele construiu uma cidade e deu o nome do filho. Aí começou já a idolatria. A primeira pessoa a fazer uma cidade foi um pagão. O conceito de cidade que nós temos foi um pagão que fez. Amém? Tá dando para perceber? O nosso coração forma muitos ídolos. Parece que essa mensagem é muito pesada, é muito lá para frente. Não, não. Posso vos assegurar que é algo muito simples. Querem ver uma idolatria moderna que ninguém dá conta? Horóscopo. Quem já ouviu falar de horóscopo? Horóscopo é uma idolatria descarada. O que é horóscopo? Algumas pessoas acreditam que, observando os astros, de acordo ao dia que você nasceu, os astros dizem coisas da tua vida. Exemplo. Quem é, sei lá, Leão? É uma pessoa muito estressada. Balança, ou sei lá o quê. Não tem sorte no amor. Irmãos, as pessoas acreditam naquilo com uma força, como se os astros dissessem coisas da tua vida. Quem é que determina o curso da nossa vida? É Deus! Você está substituindo Deus pelos astros. Só isso. Irmãos, o horóscopo é uma idolatria tão na cara que as pessoas já não dão conta. Eu já vi várias vezes acontecer comigo no trabalho. Você é uma pessoa muito calma. Você que mexe. É idolatria, irmão. Vamos parar no horóscopo. Ah, você não tem cara de ser caranguejo. Até na rádio há programas que dizem previsão. Adivinhar o futuro é idolatria. Previsão. E olha como é que Satanás é astuto. Ele te fala coisas genéricas, cada um pega para si. Caranguejo, cuidado com as amizades. E você, ei, não é que estava mesmo alguém a se aproximar de mim? Isso é genérico, isso vale para todos. Quem é que não deve ter cuidado com as amizades? Todos têm que ter. Mas a pessoa, cuidado com onde vais investir o dinheiro. E você, eu mesmo estava para comprar um carro. Isso é válido para todos. O horóscopo funciona assim. Libra, presta atenção com quem estás a te relacionar. Fala sério. Nem notei isso. E nós, metemos aí no Instagram ou Facebook um emoji já de uma balança para dizer às pessoas, eu sou balança. É idolatria, irmão. Você acreditar que coisas, astros determinam quem você é idolatria. Mas está escancarado. Querem outra idolatria? Minha roupa da sorte. Eu quando ponho essa boxer, fecho negócios. Isso é estranho, irmão. Ou estou a falar que é uma aberração? Na porta de casa põe aqueles símbolos indianos, caça-espírito, ou sei lá o que, nome daquilo.
Ah, é enfeite. Não é. Você acredita que aquilo espanta espíritos da tua casa. A guerra, irmão, é de Jesus. Amém. Quem te livra é Jesus. Amém. No livro do Apocalipse está, guerrearam contra o Cordeiro. E o guerreiro e o Cordeiro venceu. Amém. E aqueles que estavam com o Cordeiro. Nós vamos vencer, não por causa de miçanga, horóscopo, coisas que colamos, incenso, irmão. A quantidade de cristãos que acreditam que incenso espanta espírito é grande. Põe aí no canto um incensozito. Com quem diz? Se Jesus falhar, o incenso está aí. Isso é grave. Roupa da sorte. Eu quando não estou com a minha mascote, depois começam a vir os toques religiosos. Nós confundimos fé com superstição. Alguém falou sobre morte? Isso é o quê? Bater sei quantas vezes faz o quê? Nada. Não passa debaixo da escada. Dá azar. Roupa preta é do inimigo. Roupa branca é do céu. As pessoas estão a pecar de branco. Satanás se transfigura de quê? Anjo preto? Não. Anjo de luz. Não. Estás a vestir muita roupa preta. Irmão, vamos esclarecer as coisas. A roupa pode ser um indício da nossa mente. Pode. As pessoas quando estão mais tristes tendem a vestir de uma forma. Estão alegres, vestem de outra. É verdade. Mas a roupa em si não tem poder de fazer nada. Amém? Amém. O manto sacerdotal era simbólico. O sumo sacerdote metia aquele manto com aquelas pedras. Era símbolo. Tanto que Jesus veio com aquele manto? Não. O sacerdote tinha 12 pedras. Eram as 12 tribos de Israel. Era um símbolo só. Amém? Algumas pessoas dizem, e alguém já me perguntou numa circunstância, Braulio, se os políticos não salvam, mas José do Egito livrou o povo de passar fome. É verdade. Eu pergunto, aquele livramento foi perfeito? Não. Quando ele morreu, não houve escravidão? José é uma figura de Jesus. As figuras são imagens imperfeitas daquele que é perfeito. Moisés livrou o povo do Egito. Livrou ou não livrou? Mas o povo morreu no deserto. Por quê? Porque Moisés é uma figura de Jesus. Amém? Amém. Quem está a perceber? Amém. Está a ver o perigo da idolatria? Como é que a idolatria é mais do que um boneco que você se ajoelha? É mais do que isso. Irmão, a idolatria, você pode idolatrar um pastor, a pessoa que está da palavra. Ai, se você cair nisso, irmão. O meu papá. Ah! Cuidado. Cuidado. Pode chamar carinhosamente de papá. Amém? Mas cuidado com o que esse nome está fazendo no teu coração. O meu papá falou. Não houve uma igreja há poucos anos atrás que os pastores tiveram que fazer vasectomia? Quem não conhece essa história? Por quê? Idolatria do bispo. O bispo diz, façam. Você já nem questiona. Todos, vasectomia. Hoje em dia é arrependimento. Por quê? O pastor bom é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando uns vieram para Jesus, lhe chamaram de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Não sabes que bom é Deus? Atenção. Ele não disse que ele não era. Ele perguntou, por que você está me chamando de bom? Tanto que depois ele diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas.
O mau pastor sacrifica as ovelhas por ele. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que é Jesus. Amém? Então, irmãos, cuidado com a nossa máquina de fazer ídolo. Porque o teu ídolo pode ser você mesmo. Você pode se idolatrar. Você pode se achar o máximo. Eu me amo. Amém. Nós temos que nos amar. Não temos de nos idolatrar. Aliás, Jesus disse, amai o próximo como quê? Quer dizer que temos que nos amar. Dizer eu me amo não é errado. Eu me idolatro é muito errado. Você não é Deus de você mesmo. E querem ver uma mensagem que promove a auto-idolatria? O poder está em ser você mesmo. Foge dessa mensagem, irmão. Essa mensagem está a te dizer, a força para superar as coisas está em você mesmo. Seja autêntico. A armadilha de Satanás. Paulo era um homem poderoso em palavras, em conhecimento. Diante de Deus ele dizia, o que eu sei não vale nada. Por quê? Ele sabe que o único que vale alguma coisa é Jesus. Amém? Quem dá para perceber a palavra? Está muito complexa? Então, rasga essa tua roupa da sorte, pelo amor de Deus. Esse colar que faz sei lá o quê, esse incenso que espanta sei lá o quê, deita isso. Amém? Esse vai para o segundo e penúltimo ponto, que é o seguinte. Cada um deve remover o ídolo que existe no seu coração. Vou falar bem devagar, para vocês prestarem atenção. É impossível você remover o ídolo do coração da outra pessoa. É impossível. Vamos para a Bíblia? Amém. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Por que Deus não sacrificou direto Isaac? Porque se Deus matasse Isaac, Abraão continuaria a idolatrar, se ele fosse idólatra. Irmão, e quero falar aqui, todo mundo tem amigos católicos. Não vá para a casa dele deitar a santa que está lá. Não faça isso, pelo amor de Deus. Havia um juiz chamado Gideão. Quem conhece Gideão? A história dos 300. Não são os 300 do filme. 300 da Bíblia. Gideão. Sabe qual foi a primeira missão que Deus deu a Gideão? Vá para a casa do teu pai, destrua o altar que está lá e o poste ídolo. Um poste de madeira. Corta a madeira, ofereça ao boi em sacrifício. Gideão foi lá à noite com os homens dele, fez. Os homens da cidade disseram, quem é que destruiu o altar? Foi Gideão. Foram falar com o pai dele, Joás. Disseram, pega o teu filho, traz para fora da cidade, vamos lhe matar. Não era problema de Gideão e o pai? Não. Você, quando vai destruir um ídolo, você arranjou um problema grave. Porque para aquela pessoa, o ídolo é um Deus. Você tocou na divindade daquela pessoa. Tanto que Gideão, o pai de Gideão disse, querem matar o meu filho por quê? Ele destruiu o altar de Baal. Que Baal se defenda. Baal não é um Deus. A partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de... quê? Jerubbaal. Que significa que Baal se defenda. Anos mais tarde, levaram a Arca da Aliança. A Arca se defendeu ou se defendeu? Onde os filisteus meteram a Arca da Aliança, deixou cair todos os deuses que estavam lá. Por quê? Nós não defendemos Deus. Deus é que nos defende. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Jerubbaal, que era Gideão, podia morrer porque foi lá destruir o altar do pai. Sempre que a Bíblia mostra homens a fazerem isso, são perseguidos. Sempre que alguém vai e destrói, as pessoas vão atrás de ti. Não destrua
o ídolo de ninguém. Quem convence o coração é o Espírito Santo. Por mais que a pessoa fale aqui, te mostre exemplos, se você não destruir o ídolo, ele não sai da tua vida. Nós sabemos o exemplo clássico. O povo saiu do Egito ou não saiu? O Egito saiu do povo? Não. Deus fez até onde ele podia fazer. Irmão, alguém pode chegar na tua casa, queimar todos os teus amuletos, as tuas boxers da sorte, as tuas miçangas, não está a fazer nada. A pessoa vai de novo procurar uma forma de reconstruir isso e vai se blindar com mais força. Amém? Ídolos, cada um tem de tirar o seu. Ídolo, cada um tira o seu. Irmão, não é uma mensagem eloquente que vai destruir os ídolos da tua vida. Não é. Vocês já tentaram aconselhar uma tia que acredita no papá pastor? É impossível. Mas ele tem 2 mulheres. Deixa o meu papá. É impossível. Impossível. Davi, se o filho dele não morresse na batalha, ele continuaria. Absalão, Absalão. Ele chorou dias, o Absalão. O povo disse, Absalão queria te matar. Deixa o meu filho Absalão. Ninguém consegue tirar o ídolo do coração. Ninguém. Ninguém. Olhem o que Ezequiel disse. Ezequiel capítulo 20, verso 7. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que Ezequiel disse? Cada um. Moisés desceu do monte, pegou o bezerro de ouro, derreteu, misturou com água, deu para o povo beber. O povo, sim, não teremos outros ídolos. Irmão, dias depois, idolatria. Não adianta. Amém? Não adianta você chegar à casa de alguém, rasgar figuras, partir bonecos, cortar. Não adianta. Não façam isso. O máximo que vocês vão conseguir é lutar com aquela pessoa. E te odiar pro resto da vida. Ore por aquela pessoa. Para que o Senhor destrua o altar que está no coração. Foi necessário fazer isso com Abraão. O Senhor se falasse, Abraão, vou matar o teu filho. Como é que Jesus saberia se Abraão realmente iria entregar? Ele fez, não, vamos medir o teu coração. Entrega. Irmão, isso me emociona, porque a Bíblia não diz que Abraão não tinha sentimentos. Mas ele levantou madrugada. Isaac, stand up. Vamos oferecer um sacrifício. O coração estava pesado? Estava, mas foi. É isso que Deus quer na nossa vida. Amém. Coisas que nós amamos. E eu vou finalizar com essa pergunta. Meu Deus, consegui dar uma mensagem rápida. Glória a Deus. Ou não foi tão rápida assim? Quero finalizar com essa pergunta. O que é que você pensaria 2 vezes se Deus te pedisse? Cada um pense no seu... Se Deus te aparece agora e te pede uma coisa, o que é que você vai pensar 2 vezes antes de entregar? Se é que vais entregar. Se você pensou numa coisa, não tenha dúvida, aquilo é o teu ídolo. Abraão lhe pediu a coisa mais importante que ele tinha. Querem a prova que era o mais importante? Primeiro, Abraão não era pobre, era rico. Abraão tinha um exército. A Bíblia diz que ele lutou com 5 reis com seu exército e ganhou. Foi lá recuperar o sobrinho dele, Ló. Abraão era rico, tinha mulher, tinha um exército, lhe faltava o quê? Filho.
Era a coisa que ele tinha de mais importante. Parece que Deus fez de pirraça. Tanto quando ele nasceu, recebeu o nome de Isaac. Isaac significa o meu sorriso, a minha alegria. Literalmente, Deus chegou a Abraão e disse: me entrega a tua alegria. Me entrega o teu motivo de sorriso. Me entrega a coisa que você tem de mais importante. A Bíblia não diz que Abraão titubeou. É para entregar? Uma figura que acredito que muita gente tem na cabeça. As pessoas pensam que Isaac era quê? 3 anos, né? Isaac era adolescente. Não vou fazer aqui os cálculos, senão vamos demorar muito tempo. Mas a figura da Bíblia, das ilustrações, é um menino, né? A levar assim na mão. Abraão era velho, tinha mais de 100 anos. Isaac era um adolescente. Olhem como é que Abraão não olhou para as circunstâncias. Ele não disse: esse meu filho vai me fugir? Como é que eu vou lhe convencer? Ele tinha muitas desculpas aí para dar. Nem avisou a Sara. Todo mundo sabe como é que é o coração de mãe. Se ele dissesse: Sara, estou a entregar então a Isaac. Duvido. Ele não criou subterfúgios. Ele foi e estava mesmo para entregar. Tanto que a Bíblia diz que ele já estava. 1 segundo depois, Isaac já era. Mas ele tinha uma fé. Ele disse: Deus há de prover o cordeiro. Aquilo estava a apontar para Jesus. Apareceu o anjo. Ei, para aí. O cordeiro está aí amarrado. Era Jesus. Prefigurado naquele cordeiro. Mas a prova é: Abraão não recuou. Por isso é que ele é chamado pai da fé. Amém, aleluia. Quando você entrega a coisa mais importante, já nada te segura. Nada mais te escraviza. Abraão chegou ao ponto de: não sei se ele vai ressuscitar Isaac, vão cair 10 Isaques do céu, não sei. Deus pediu? Toma. E nós? Se Deus pedir a tua mulher, a minha doce amada, não faz isso. As pessoas vão entregar rápido, vão entregar até sem Deus pedir. Se Deus te pede o teu título, será que você entrega? Ou você vai dizer: eu demorei muito para conquistar isso, Senhor. Pede outra coisa. O que é que Deus, se te pedir hoje, vais pensar 2 vezes? Irmãos, quero concluir com uma oração. E para dizer: Jesus nos liberta. Jesus não apenas nos salva, Ele nos santifica. Jesus nos liberta de nós mesmos, das nossas amarras. Nós nos amarramos em muita coisa. No livro de Eclesiastes, Salomão diz: Deus fez simples todas as coisas, mas o ser humano se põe em muitas encruzilhadas. Os ídolos são criação nossa. O povo criou a Torre de Babel para chegar até o céu, quando a escada para o céu é Jesus. O povo criou muitos mecanismos, mas o Senhor é a resposta de todos os nossos problemas. Amém? Quero hoje, irmão, a minha pretensão é muito simples. É que o Senhor use a sua palavra para tocar o teu coração e você pensar sinceramente: o que tem ocupado o meu tempo? Será que o WhatsApp é tão importante assim para mim? Será que uma série de televisão é tão importante ao ponto de eu não dormir? Será que esse emprego, ao invés de eu ser um bom trabalhador, eu estou mesmo a idolatrar o meu emprego? Será que o meu filho, que demorou muito para eu ter, porque isso, no fundo não é uma desculpa para a minha idolatria? Será que o meu marido, que era perdido e agora se converteu, eu passei do amor, agora estou a idolatrar essa pessoa? Será que não estamos nessa condição? Será que nós não nos olhamos? Eu sou filho de Deus, amém? Mas na verdade você está a se idolatrar. Será que nós não estamos a transformar Jesus num objeto, num ídolo?
ao invés de o tratarmos e reverenciarmos como o Deus que Ele é? Será que quando estamos para tomar uma decisão importante da nossa vida, consultamos todos? Quando dá errado, vamos, Senhor, eis-me aqui. Será que Deus é a primeira pessoa que nós vamos consultar? Não só para coisas importantes, até para coisas banais. O que é que eu vou vestir hoje? Quem é a primeira pessoa que você pergunta? Tua esposa ou você ora para perguntar? Quando você tem uma conquista, quem é a primeira pessoa que você conta? Você ora ou vai para o WhatsApp, dispara para todos? São questões muito simples, irmão. Acredito que ninguém tem um boneco em casa que presta culto. E se tiver, que o Senhor também te livre disso. Mas o que sinceramente eu não acredito que aqui alguém esteja nessa condição. Mas será que nós não temos na nossa vida um ídolo ou vários ídolos e no fundo estamos a meter Jesus quando as coisas dão errado? Vamos orar. Amém. Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, receba-nos, Senhor. Nós somos pecadores que alcançamos a graça, mas nós não queremos andar de maneira errante. Nós não queremos confiar em astros, em padrinhos na cozinha, nos nossos títulos. Não queremos se transformar num ídolo que nós consultamos apenas para obter as coisas. Senhor, tira todo o altar de idolatria do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Tal como Jerubaal, Gideão fez, que nós possamos fazer, não destruindo ídolos físicos, mas que nós sejamos canais para que outras pessoas sejam ajudadas a tirar os ídolos do coração. Senhor, ajuda-nos a não confundirmos amor com idolatria. Ajuda-nos a não confundirmos a nossa esposa, o nosso marido, com um ídolo. Ajuda-nos a não vermos as coisas com mais importância do que elas têm. Ajuda-nos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira esses altares do nosso coração. Renova a nossa mente. Renova, Senhor. Ajuda-nos a olharmos a Ti como Tu és. Não pelas coisas que podes fazer, mas por quem Tu és, Senhor. Que possamos ter reverência de Ti. Não medo, mas sim reverência. Que o temor não se transforme em pavor. Que possamos olhar para a igreja com o valor que ela tem. Que possamos olhar para pastores, bispos, qualquer outro título, como aquele título e não como idolatria, Senhor. Ajuda-nos a vermos o entretenimento normal, futebol, cinema, música, como coisas que elas são, não como ídolos, não como coisas que dirigem a nossa vida, não como coisas que dependem da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com essa oração simples, imperfeita, mas crendo que o Deus perfeito está a ouvir, transforma o nosso coração hoje. Limpa-nos, Senhor. Toda a imundícia do nosso coração, todo o engano, todas as filosofias que nos enredam, todas as correntes que nós fomos nos amarrar, tudo que nós ensinamos aos outros que não corresponde à verdade, tenha misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor. Livra-nos mais uma vez, para que possamos andar como pessoas livres, não nos metendo em más enrascadas. Senhor, ajuda-nos, que a nossa família seja livre, que os nossos filhos sejam livres, que o nosso cônjuge seja livre, que nós mesmos sejamos livres, que nós como pessoas livres ajudemos, Senhor, a libertar outras, não pela nossa força, mas pela graça, pelo Espírito que habita em nós. Enche-nos do Teu Espírito, Espírito de liberdade, de poder, que proclama a glória de Deus. Senhor, traz clareza na nossa mente. Livra a nossa família, que está envolvida com muita coisa, Senhor. Coisas antigas, antes de nós nascermos. Livra-nos, Senhor. Coisas que estão a passar de geração para geração, para geração, para geração. Não estamos a falar de maldições hereditárias, mas estamos a falar de pecados que se repetem.
Senhor, livra os nossos pais, se estiverem vivos. Livra, Senhor, livra a nossa casa. Livra os nossos filhos de repetirem os nossos erros, os erros dos nossos antepassados. Que a igreja seja livre, Senhor. Seja livre como Tu és livre, Senhor. A morte não te prendeu. O pecado não pode nos prender. Ajuda-nos, Senhor. Só Tu és o nosso Deus. Só a Ti adoramos, Senhor. Nós não temos outros ídolos. E se nós fizermos ídolos, Senhor, pela nossa inocência, pela nossa falta de sabedoria, hoje estamos a confessar a Ti. No nosso coração estamos a confessar. Jesus nos perdoa. Perdoa-nos por ano após ano nós levarmos esses ídolos. Senhor, isso é muito importante. Obrigado por dar clareza ao nosso coração sobre a importância desse assunto. Nós cremos que coisas estão amarradas aí na nossa vida, porque nós temos o ídolo nas costas, peso nas costas, coisas que não deviam andar conosco estão a andar, amizades que são a nossa idolatria, que sabemos que são pessoas que andam no caminho do mal, mas nós não aceitamos largar. Livra-nos dessas pessoas, Senhor. Livra-nos, dê-nos coragem, força, poder para andarmos como pessoas livres. A Tua palavra diz, se cremos no Filho, o Filho nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são pessoas livres. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para figuras políticas como instrumentos de Deus, apenas como isso. Ajuda-nos a não metermos a esperança da nossa vida, a esperança do país, a esperança do nosso bairro a pessoas, Senhor. Ajuda-nos a não confiarmos nas nossas capacidades intelectuais, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa experiência, mas que possamos confiar no Deus único, verdadeiro, justo, fiel e misericordioso. A Tua palavra diz no livro de Jonas que quando abandonamos o Deus misericordioso, metemos um ídolo no lugar. Senhor, perdoa-nos por termos feito isso. Ande conosco, Senhor. Ajuda-nos a não metermos outro altar, a não reconstruirmos outro altar 7 vezes pior. Que o ídolo que está a sair nesse momento não volte com 7 piores. Que o ídolo que nós estamos a nos libertar, quer seja namorada, namorado, marido, mulher, quem quer que seja, não volte, não nos domine, não nos exerça força psicológica, que possamos andar como pessoas livres em todos os aspectos. Somos livres espiritualmente, somos livres na nossa mente, somos livres fisicamente, não temos nenhuma dependência emocional. Ajuda-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor para o dia de hoje. Ajuda-nos a caminhar todo 2024 como pessoas livres. Ajuda-nos a caminhar a nossa família livre, para que possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê-nos liberdade, Senhor. Tira todos os amuletos da nossa vida. Roupa, figuras, imagens, astros. Ajuda-nos a não confiarmos nisso. Todos os problemas que nós enfrentamos, que não peguemos subterfúgios, que não visitemos casas escuras, que não visitemos no domingo Deus, mas de segunda a sábado coisas ocultas. Tira isso da nossa mente, Senhor. Tira essas tradições, banhos, folhas, embondeiros, sacrifícios de animais. Tira isso da nossa vida, Senhor. Que não confiemos nem em roupa, nem em nada. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Que possamos confiar inteiramente a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa carreira, a nossa mulher, o nosso marido, que confiemos tudo em Deus, o Criador de todas as coisas. Tira a nossa confiança da criatura, das coisas criadas, da natureza, da que anda, de mar, de rio, que possamos confiar inteiramente no nosso Senhor. Essa é a nossa oração,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.